uma pausa para um chazinho. Um chazinho é sempre bom. Bom, no assunto de hoje, não tente se encaixar para caber no mundo de ninguém. Crie o seu próprio mundo, crie o seu próprio universo e seja feliz dentro dele. Eu sou uma pessoa que já tentou agradar muitas pessoas durante minha vida inteira. Eu já tentei me encaixar em várias situações. Eu já sofri bullying durante boa parte da minha vida. E quer saber? Algo que eu tirei de lição sobre isso é o seguinte: por mais que você tente agradar os outros, por mais que você tente se encaixar, você nunca vai ser bom o suficiente para ninguém. Você tem que aprender a se amar, a se respeitar, a se cuidar e não tentar agradar o outro, porque o outro nunca vai estar satisfeito. E quer saber? Hoje eu procuro a minha felicidade. Porque quando eu tentava me encaixar no meio das pessoas, eu pensava que eu literalmente estava sendo mais uma delas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não faço sobrancelha definitiva de henna, eu não coloco cílios postiço, eu não faço aqueles cílios que tem que fazer manutenção. Por quê? Porque eu não gosto. E eu vejo que a maioria das pessoas gostam e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu nunca fiz extensão de unha, unha em gel, não gosto. Eu gosto das minhas unhas mais curtinhas. Porém, essa sou eu. Eu, por exemplo, adoro maquiagem, mas não me maqueio todos os dias porque eu tenho uma alergia muito difícil e, bom, eu gostaria de não ter alergias, mas eu tenho. Então eu invisto em batons escuros, em coisas assim. E é o seguinte, não é porque todo mundo está fazendo algo que você também tem que fazer. Não é porque todo mundo usa azul que você também tem que usar azul. Você pode ser diferente e tá tudo bem. Tudo bem. Eu sempre fui criticada por falar bastante, por ser espontânea, por dar risadas em momentos inapropriados. E eu literalmente já me senti muito mal por isso. E quando as pessoas criticavam, por exemplo, que eu falava demais, eu começava a ficar quieta. Às vezes surgia algum assunto que eu queria conversar sobre aquilo, mas eu ficava quieta. Às vezes tinha alguma coisa que eu gostaria de brincar ali, mas eu sabia que aquelas pessoas iam me criticar, eu engolia. Eu não fazia a brincadeira que eu queria fazer, eu parava de sorrir. Eu, por diversos momentos, por diversas vezes na minha vida, eu me contive para não incomodar. Eu diria que é aí que mora o perigo. Quando você começa a se encolher, quando você começa a abafar os seus sentimentos, quando você começa a apagar a luz que existe em você, você começa a morrer aos poucos. Porque eu digo algo aqui para você. Eu, por diversas vezes durante a minha vida, eu digo que eu morria aos poucos. Eu morria cada vez que as pessoas me diziam que eu sorria demais e que eu tinha que sorrir menos. Eu morria quando as pessoas me diziam que eu era espontânea demais
e eu me encolhia. Eu morria quando as pessoas diziam que eu falava demais, que eu era emocionada demais e que eu tinha que mudar o meu jeito de conversar porque as pessoas iam me achar uma grande idiota. Eu morria quando criticavam o meu jeito de andar, quando criticavam o meu sotaque, quando me diziam que eu tinha que ser menos, porque ninguém ia gostar de mim. E quer saber? Por diversas vezes eu acreditei. Eu acreditei que eu nunca ia agradar ninguém. Eu acreditei que as pessoas não iam gostar de mim pelo que eu era. E por diversas vezes eu tentava sim, eu tentava falar menos, eu tentava não ser tão emocionada. Por exemplo, eu amo dança, eu amo teatro. E quando eu achava alguém que gostava de dança, que gostava de teatro, eu falava naquela empolgação, naquela felicidade, porque eu sou uma pessoa assim. Quando eu falo de coisas que eu gosto, eu encho a boca para falar das coisas que eu gosto, que eu amo. E por diversas vezes eu incomodava as pessoas, literalmente por falar com empolgação, por falar das coisas que eu amava, e isso também incomodava. E com o tempo eu percebi que todas as vezes que eu me apagava para tentar ser aceita, eu adoecia. Eu adoecia com uma ansiedade, eu começava a ficar meio depressiva. Por quê? Porque aquela pessoa não era a Mayra, aquela pessoa não era eu. Eu estava literalmente eu estava me tornando alguém que eu não conhecia. Eu já sofri muito com bullying na minha vida. Eu era muito judiada, perseguida durante toda a trajetória da minha escola. E foram feridas que eu digo que nunca se fecharam. De vez em quando eu ainda lembro de uma coisa ou outra, porque eu já vivi coisas pesadas demais. E naquela época eu me sentia mal, eu me sentia péssima. Eu só pensava que o que eu tinha feito de errado para aquelas pessoas estarem me perseguindo, por que ninguém gostava de mim? Por que ninguém queria saber de mim? Mas sabe uma coisa que eu percebi? Que naquela época, quando eu tentei fazer amizade com as pessoas, quando eu tentava me abrir, as pessoas literalmente zombavam da minha cara, as pessoas literalmente tacavam pedra em mim. E eu literalmente me fechei. Eu não dei oportunidade para ninguém me conhecer. Não que a culpa de tudo que aconteceu foi minha. Não, literalmente não. Porque a vítima nunca tem culpa. Nunca tem culpa. Porém, eu acredito que ninguém conhecia literalmente a Mayra que eu sou, a Mayra que eu sempre fui, infelizmente. E se eu posso deixar aqui um recado para você, é o seguinte: não se molde para caber no mundo de ninguém. Hoje eu sou adulta, sou mãe, sou esposa. Eu literalmente amadureci bastante. E hoje o que eu quero dizer aqui para você é que seja você. Muitas pessoas admiram você por quem você é. As pessoas têm literalmente uma dificuldade em elogiar ou dizer coisas boas umas para as outras,
Mas se tem uma coisa que você pode ter certeza é que você é uma pessoa que muitos admiram. Mas eles não dizem, mas admiram. Não se apague por ninguém, não deixe ninguém te matar aos poucos, não deixe que as pessoas apaguem sua luz, porque você nasceu para brilhar, você nasceu para ser você. Não existe ninguém nesse mundo como você. Você é uma pessoa, é um ser humano único. Único. Eu precisei tratar muito na terapia o que eu entendi só hoje. Teve uma vez que eu cheguei para minha terapeuta e disse que eu estava incomodada porque parecia que eu fazia aniversário, envelhecia, mas continuava com a mesma cabeça, continuava com as mesmas atitudes, entre aspas, porque eu sempre estava sorrindo, sempre fazendo brincadeiras com as coisas, levando a vida de uma forma mais leve. E como as pessoas ao redor me criticavam por isso, como eu era muito apedrejada por isso, eu literalmente coloquei isso como um problema na minha vida. E eu literalmente cheguei para ela e disse: então, como eu faço para me tornar uma pessoa mais séria? Como eu faço para ser uma pessoa mais adulta? Sabe o que ela me disse? Ela me disse que essa pessoa aqui, essa Mayra aqui, é uma pessoa extrovertida, risonha, alegre, porém é da minha personalidade. A minha personalidade é assim. Eu pensava que quando eu fizesse aniversário, que quando eu envelhecesse, eu ia me tornar uma pessoa mais fechada. Eu ia me tornar o adulto que eu esperava que um dia eu fosse tornar. Que eu fosse me tornar alguém mais séria. Porém, ela me disse a seguinte frase: essa é sua personalidade. Por mais que você envelheça, por mais que o tempo passe, você vai continuar sendo assim. Depois que ela me disse isso, meu amor, minha cabeça assim, parece que explodiu, porque eu fiquei bem mais aliviada e eu fiquei em paz, literalmente em paz comigo mesma, porque as pessoas colocavam isso como um problema na minha vida e eu literalmente estava pensando que isso era um problema e não era. Isso só era a minha personalidade. A minha personalidade não vai mudar. Depois que eu fiz as pazes com a minha personalidade, eu entendi que eu não era o problema. Eu entendi que o ambiente em que eu estava, as pessoas em que eu estava me relacionando eram o problema. Porque elas literalmente não respeitavam a pessoa que eu era, elas literalmente queriam me modificar por inteiro. E se tirasse de mim a minha paixão pela dança, pelo teatro, se tirasse de mim a minha risada espontânea, se tirasse de mim a minha alegria de viver, não ia sobrar nada. E outra coisa, quando eu pensava em criar conteúdo para o YouTube ou conteúdos para outras plataformas, eu literalmente travava. Porque eu pensava, será que eu vou agradar alguém? Será que alguém vai gostar dos meus conteúdos? Será que vão colocar alguma coisa com ódio nos comentários? Enfim, eu literalmente travava quando eu ia gravar conteúdos,
Por quê? Porque, infelizmente, de tanto ser criticada, de tanto ser jogada às traças, literalmente, sabe? Eu literalmente me fechei. E quando eu percebo que eu estou fazendo isso comigo mesma, algo que a vida inteira os outros fizeram comigo, eu literalmente paro o que eu estou fazendo e começo a pensar, começo a refletir, começo a pensar nas sessões de terapias que eu já tive e penso: peraí, meu amor, você é capaz, você é uma pessoa que muitas pessoas podem gostar, sim. Você não é melhor que ninguém, você não é pior que ninguém. Então, meu amor, seus sonhos estão aqui para serem realizados e só dependem de você. Essa sou eu dizendo isso pra mim mesma, quando eu começo a pensar coisas desnecessárias na minha cabeça. Então, meu amor, é o seguinte: seja você. Não tenha vergonha de ser quem você é. Você vai encontrar pessoas que vão gostar de você exatamente assim. E quem dizer para você que você tem que se modificar, e quem olhar para você e dizer que você é um erro, ou que você está totalmente errada, ou que você às vezes passa maquiagem demais, que você é feia, que você é gorda, que você é muito magra, enfim. Isso só são pessoas infelizes, literalmente, querendo fazer o seu dia ruim, querendo transformar a sua felicidade em infelicidade. Porque eu acredito que quando as pessoas estão bem com elas mesmas, quando as pessoas estão felizes, literalmente, elas não saem por aí dizendo o que pensam para qualquer um. E esse foi o conteúdo de hoje. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e fica aí o meu abraço e tchau, tchau. Uma pausa. Vamos terminar com chazinho, né, meu amor? Tchau!